certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Primeiro, eu quero dizer que a alegria, o prazer de estar aqui é grande, é imenso. Participar desse banquete espiritual, dessa festa, da comemoração dessa casa, né? Eu vejo o crescimento dela e os frutos dela de longe, mas eu quero dizer mesmo assim que eu acredito também. Até porque quando a gente acredita junto, a gente pode mais. Jesus, quando veio na Terra, realizar a missão importante a qual ele estava investido, de transformação do mundo, de melhoria do ser humano, ele contou com a ajuda de 12 discípulos. Ele acreditou em 12 discípulos. Então eu acho que essa casa ainda vai realizar muito e eu tenho certeza disso, eu acredito também. E é um prazer poder participar dessa festividade, dessa comemoração. Muito bem. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho do Evangelho de Jesus, notadamente sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento é uma pérola que Deus nos concede. É a vida de Jesus, o realizar, o fazer de Jesus, o empenho de Jesus em transformar as almas, em levar as almas e conduzir até a Deus, o nosso Pai. E quando eu falo em realizar, e quando eu falo em fazer, esse verbo, fazer, ele é repetido em diversos momentos no Novo Testamento. Em diversas ocasiões a gente vê esse verbo fazer, porque o cristão, ele realiza, ele faz. É tarefa do cristão realizar, é tarefa do cristão concretizar, é tarefa do cristão trabalhar, servir. Isso é o Evangelho de Jesus. O Evangelho que serve, que trabalha, que executa, que realiza, que faz. E eu gostaria de comentar particularmente 3 personagens do Evangelho do Novo Testamento que se envolveu particularmente com esse verbo fazer. 3 exemplos: um anjo, uma promessa e um soldado. Nós hoje vamos falar de um anjo, de uma promessa, de um soldado, a respeito desse verbo fazer, dessa atividade de realizar, desse empenho em trabalhar. E nós gostaríamos de começar com aquilo que mais me emociona, que mais me toca. O Novo Testamento, é difícil dizer que tem uma parte mais bonita do que a outra, porque um livro de luz é permeado de lâmpadas que acendem e que comovem e que transformam e que edificam. Mas se pudesse separar alguma parte, me comove muito o nascimento de Jesus. Porque eu gosto muito de poesia, e o nascimento de Jesus é cheio de poesia, cheio de mistérios, cheio de nuances, de ângulos, de beleza ali inserido. Eu acho tão bonito estudar essa parte da vida de Jesus. Eu acho que o acontecimento mais importante de toda a humanidade foi a vida de Jesus na Terra. Então, como esse acontecimento marcou profundamente todos nós, é interessante que ele seja um acontecimento tão poético. É interessante que ele emociona, que ele toca. Não só o nascimento de Jesus, mas as profecias que o revelavam, a preparação. Particularmente, eu gostaria de falar aqui do anjo que é Maria de Nazaré. Uma mulher que foi preparada para ser mãe de Jesus. E tem um momento do Evangelho que me toca,
realizaram, é o momento em que ela, Maria de Nazaré, ainda é uma mocinha, devia ter ali seus 18 anos aproximadamente, e as mulheres naquela época não podiam entrar dentro dos templos, elas ficavam do lado de fora dos templos. Ela fazia as limpezas, mas a mulher não podia entrar dentro do templo, era uma norma na religião judaica. E aquela mocinha, ela sempre foi uma mulher de muita fé, uma jovem de muita fé, né? Diferente de outras, muito meiga, uma jovenzinha muito empenhada nas coisas de Deus. E disse que quando ela estava do lado de fora do templo, realizando uma limpeza, ela se sentiu como que se recordasse da sua infância. E ela foi se emocionando com aquilo foi deixando ela, sabe, quase com lágrimas nos olhos. Ela não sabia explicar porque que a emoção estava tão à flor da pele, estava tão forte, tão presente assim. Mas à medida que passava, ela sentia como se ela tivesse transportada para um outro local, não material. E foi nesse momento que ela teve uma visão. A visão de um anjo que apareceu claro, translúcido para ela. Um anjo nimbado de energias salutares, de luzes. E ela ficou encarando aquele anjo, ela olhou aquele anjo e maquinalmente, sem ver, através do instinto mesmo, ela se viu ajoelhada diante do anjo. E o anjo sauda: Ave Maria, és tu cheia de graça entre todas as mulheres. É porque trazes no ventre aquele que será o Salvador dos homens, o Cristo de Deus. E ela, apesar de anjo, mas todo anjo traz um pouco de humano, ela disse: mas como pode ser isso? Porque naquele momento, aquele anjo estava revelando a ela que um fruto ali estava, né? Que um bebê iria nascer, dizendo que ela estava gestante. Como pode ser isso se não conhecia um varão? Isso porque ela era virgem. E o anjo lhe respondeu: Maria, acalma-te, porque tudo se dará de acordo com os desígnios do Pai. E disse a ela, como disse aqui o nosso presidente: crê, acredita. E ela, numa atitude de profunda maturidade espiritual, apesar de muito jovem, ela se ajoelha, aliás, já estava ajoelhada, ela se coloca, ela olha para o chão e diz essa frase: que se faça nessa humilde serva a vontade do Senhor. Então ela usa o verbo fazer, que se faça em mim a vontade do Senhor, nessa humilde serva, porque ela se vê naquele instante como instrumento de Deus. Ela iria funcionar ali, naquele momento, a partir daquele instante, ela iria servir como instrumento da espiritualidade superior, porque através dela é que viria na terra, iria nascer na terra, aquele que seria o Salvador, o Cristo de Deus, o ser que iria mudar a história da humanidade. E ela tem esse comprometimento, que se faça nessa humilde serva a vontade do Senhor. E olha que isso poderia representar para ela uma série de obstáculos, uma série de adversidades, porque ela estava gestante sem ter contato conjugal com nenhum homem. Ela estava noiva de José. E se sabe, naquela época, as pessoas o preconceito era muito arraigado. As mulheres que ficavam grávidas fora do casamento, quase sempre o destino era o apedrejamento. Era o destino, era o que era destinado às mulheres que ficavam, que concebiam fora do casamento. Então, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que a sua própria vida poderia estar em risco, aquela jovenzinha, na realidade vestido ali de um corpo de carne, mas um espírito milenar, que estava ligado aos destinos crísticos, ligado a Jesus de Nazaré, porque havia se preparado muito para isso. Então ela ali reafirma o compromisso que tinha feito anteriormente com Jesus, de ajudar, de contribuir com a sua vida, graças ao coração que tinha amoroso. Então que se faça em mim a vontade do Senhor, que se faça nessa humilde serva a vontade do Senhor. Então ela tem um papel ali preponderante e um despreendimento,
uma evolução fora do comum, para afirmar-se categoricamente dessa forma, para aceitar essa missão a qual ela foi convidada a participar. Então ela se compromete, porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho do comprometimento à causa da melhoria de si mesmo em primeiro lugar, e da melhoria da humanidade, porque cada um que se transforma, que se torna cristão e se modifica e se torna melhor, melhora a humanidade. Então o Evangelho de Jesus é o compromisso em realizar, em fazer. E ali está uma mulher despreendida, e ela serviu de exemplo para muitos que vieram depois dela, né? Muitos que se dedicaram à causa cristã e que disseram às vezes as mesmas palavras, que repetiram as mesmas palavras que ela disse naquele instante, há mais de 2000 anos atrás: que se faça nessa humilde serva a vontade do Senhor. Um outro momento do Evangelho, agora vamos transportar para um outro momento do Evangelho, um diálogo que Jesus tem com um jovem, um mancebo, rico, com muitos haveres. E aquele homem, apesar de ser rico, ter herdado uma grande herança dos pais, se sentia vazio, interiormente vazio. E ele tinha ouvido falar de um profeta que curava leprosos, que restituía visão aos cegos, um homem transformador, um homem que edifica o amor no coração dos homens, e ele sentia falta disso. Alguma coisa lhe faltava: o amor, a dedicação ao próximo. E é por isso que ele, adivinhando isso, ele resolve procurar Jesus. Veste a sua túnica mais simples, porque ele era um homem de muitos haveres, veste para não impressionar os outros, e vai num dia em que Jesus estava reunido com os seus discípulos. E quando se vê um pouco a sós com ele, interroga Jesus nesses termos: Jesus, o que é preciso fazer? Olha a palavra fazer de novo. O que é preciso fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus responde assim: o que diz a lei? O que lês dela? Porque sabe que estava conversando com um jovem que tinha conhecimento da lei. A lei diz que é para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí Jesus diz: então faz isso e viverás. Então olha só, mais um encontro com um jovem e Jesus orientando de fazer. Faz isso e viverás a vida eterna. Mais uma vez. Outro mancebo o interroga. Jesus encontra com Jesus e lhe pergunta a mesma pergunta: o que fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus: bom mestre, o que fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus responde com outra pergunta: por que me chamais de bom? Bom só Deus o é. É claro, comparado com a evolução de Deus, Deus é todo perfeição, perfeição absoluta. Jesus é filho. E aquele mancebo rico de muitos haveres estava confundindo o mestre Jesus com Deus, o Pai maior, a inteligência cósmica do universo. E era preciso fazer a distinção, a diferença. Por que me chamais de bom? Absolutamente bom só há um único, que é Deus, o nosso Pai celestial. Responde Jesus: por que me chamais de bom? Bom só Deus o é. E ele responde: se queres entrar de posse da verdadeira vida eterna, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue. Mas aquele jovem, quando ouviu isso, sabia que aquilo era necessário renúncia, desprendimento. Porque quando Jesus fala para ir e dar aos pobres, ele não está querendo incentivar de maneira nenhuma aquela doação de, não, você doa e que você está feliz. É dar o alimento e que você está salvo. Não é assim. A dedicação que Jesus pede aqui, o que ele reclama, o que ele chama, o que ele convida o jovem, é no sentido de dar de si mesmo, que é muito mais difícil. Às vezes dar o dinheiro, o alimento, é claro que necessita de energia, de força, né, de vontade, de querer. É você ter para você dar. Agora, dar de si mesmo é muito mais profundo.
dê das suas horas do dia, dê do seu esforço, do seu vigor físico. És um jovem. Então, se quiseres entrar de posse da vida eterna, o que fazer para entrar de posse da vida eterna? Se quer entrar de posse da verdadeira vida, a vida que leva até o Pai, que é o verdadeiro sentido da existência, então vai e se dedica, e faça, e realiza, e dê de si, trabalha, serve, ajuda o quanto podes, e terás mérito no céu. Olha só, porque aquilo que a gente faz, aquilo que a gente realiza, a gente vai adquirindo como um tesouro espiritual no céu. Nós vamos juntando moedas espirituais, do qual depois nós vamos reaver essa riqueza quando nós nos desprendemos do corpo físico. Então, é como se nós tivéssemos um banco lá no plano espiritual, nos planos maiores. À medida que você realiza, mais você enriquece em bens espirituais, que um dia esse corpo é um corpo transitório, um dia nós vamos abandonar esse corpo, e nós vamos habitar com a nossa verdadeira alma, o espírito, que é a essência da vida. E quando nós tomarmos posse desse espírito verdadeiro, nós nos encontraremos diante de nossa própria consciência, lá no plano espiritual maior. E tudo que tivermos feito de bom para o outro, nos retornará. É lei. É a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, se queres alguma coisa de bom para o futuro, faça, realize. Olha o verbo realizar aqui. O que fazer para adquirir a felicidade? Foram jovem, foi um doutor da lei, um jovem inquirir Jesus, indagar Jesus. E Jesus não teve outra coisa a não se responder para o doutor da lei. Então ama, realiza. E ele diz para o jovem: e dê tudo para o que tem para o próximo, porque terás o tesouro no céu. Mas o jovem disse: mas eu tenho guardado esses mandamentos, o que me falta ainda? Eu tenho seguido, o que me falta? É aí que entra, olha, o que me falta ainda? Ora, então, o que falta, o que me falta? Falta o amor perene. Faz tudo, ama e vem e segue-me. Falta seguir a minha diretriz, os meus passos. Então nós hoje estamos falando aqui do fazer de um anjo, daquela que já realizou, que é um espírito de escola, que veio ajudar a asfaltar a estrada onde Jesus iria palmilhar, a preparar o caminho, que é Maria de Nazaré. E ela disse assim, que se faça nessa humilde serva a vontade do Senhor. Agora ele conversa com um jovem, e com o jovem o papo, dizem aí que com o jovem o papo é outro. Pois é outro mesmo. E como jovem, que tem poder de realização, que tem vigor, que é novo ainda, que pode muito realizar, diz: então vem e segue. Vai, ajuda o máximo que puder, faça algo de bom, ajude os necessitados, trabalhe, serve, você vai ter, e depois vem seguir-me. Ele convidou o jovem para seguir, para fazer parte da sua equipe de discípulos. Vem e segue-me. Vem, porque nós temos muito que realizar. O jovem é o poder da realização, da concretização. O jovem é aquele que vai tornar o futuro melhor. Então vem me seguir. Mas aquele jovem, aquele convite de Jesus, e que é inesquecível na consciência daquele jovem, aquele convite de Jesus, naquele momento, talvez não tenha soado bem, porque aquele jovem era apegado aos bens materiais, exigia dele uma renúncia que ele naquele momento não era capaz de desprender, exigia dele um esforço. Ele tão ligado aos bens materiais, tinha recebido uma grande herança, ele não estava preparado para aquele convite, amadurecido espiritualmente para ouvir aquele convite e aderir à causa, e ir fazer. Vamos fazer. Você quer fazer? Você quer ser feliz? Então realiza, faz, vem comigo, porque a minha seara é de muito trabalho. No plano espiritual não há inércia, não há descanso. A gente acha que trabalha muito aqui e depois de morrer, depois de se encarnar, nós vamos para o plano espiritual e obter descanso. Não, lá nós vamos obter mais trabalho. Mas o trabalho lá não é esse trabalho que a gente acha que
muitas vezes que a gente faz contrariado, cansado, sabe? Faz porque a gente está um descargo de consciência, faz porque precisa do dinheiro para comer. O trabalho no plano espiritual é fonte de prazer, é fonte de alimento, é a alegria da alma. Quanto mais se trabalha no plano espiritual, mais se evolui, mais se quer trabalhar. É algo que realiza, que edifica, que faz do ser luz, o que torna o ser iluminado, é muito trabalho que ele se dedica. E quando nós morrermos, quando nós encarnarmos, iremos para um plano onde muito trabalho, muito fazer, muito realizar, há de se fazer, muito realizar. Há muito o que fazer depois que nós morrermos. Até porque nós somos criados para sermos perfeitos. E a perfeição ela se adquire paulatinamente, vagarosamente, né? De passo a passo, de conquista em conquista, de realizar em realizar. E aí chegaremos até a nossa ascensão espiritual. E agora, nós falamos de um anjo e falamos de um jovem que não aceitou o convite, de uma promessa. Né? Falamos de um anjo e de uma promessa. Falamos de Maria de Nazaré e de um jovem rico. E agora nós vamos falar de um soldado, de um homem que aceitou o convite de Jesus, porque tinha uma fé ardorosa no coração. E aí eu vou falar de um livro que talvez o livro que eu mais li na minha vida e o livro que mais me transforma. Quando eu não estou bem, eu preciso ler esse livro, porque esse livro, eu não sei o que eu tenho com esse livro, eu não sei se é porque eu sou apaixonado demais pelos escritos de Emmanuel. Emmanuel é um espírito que escrevia pelo Chico Xavier, e ele não sei, a forma que ele fala, parece que ele está falando com a minha consciência, parece que ele dialoga com os meus segredos mais íntimos, parece que ele me conhece a fundo, parece que ele sabe a minha sede, as minhas fragilidades, as minhas dificuldades, as minhas lágrimas, ele conhece as minhas lágrimas, então ele sabe falar e ele me toca o coração. Ele vai direto lá no meu sentimento. Ele sabe onde eu estou ali mais necessitado. E quando ele fala, ele me emociona. Ele parece que me transforma. Parece que quando eu leio Emmanuel, eu fico... Ainda mais esse livro que é Paulo Estevam. O livro Paulo Estevam é um livro imperdível. A primeira vez que eu li ele, eu devia ter uns 14 anos. Claro que não entendi com o entendimento que eu tenho hoje, com mais de 50. Mas eu já li ele dezenas de vezes. E é um livro que cada vez que eu leio, mais eu fico impressionado. Parece que você lê uma obra nova. Apesar de você conhecer a história, mas parece que uma coisa que estava ali numa frase que Emmanuel escreveu, que te passou batido numa primeira leitura, agora ela tem um significado e encaixa naquele momento frágil que você está passando, que é como se ele fosse ali um remédio, um alento, uma cura para algo que você está passando, para uma doença, para uma chaga que você está vivendo, por uma dor que você está passando. Então o livro é iluminado. E a parte que Paulo vai procurar, Paulo está procurando um homem que era um pregador de Jesus. E quando ele vai procurar esse homem para prendê-lo, porque ele perseguia os cristãos, e ele era um ardoroso adepto da fé judaica, e ele defendia a fé judaica até os seus limites, mas ele tinha passado por uma série de provações. A noiva dele tinha se tornado cristão, o Estevão, que era o irmão da noiva, ele descobre que o Estevão que ele apedrejou é irmão da noiva, e é uma surpresa para ele, não sabia disso. Então o livro, eu não vou dar, já estou dando spoiler, não adianta. Já dei spoiler, mas uma coisa é o professor Marquinhos falar, né? Outra coisa é Emmanuel. Então eu estou falando com a pobreza, que Emmanuel tem uma evolução, uma maneira de falar muito mais bonita. Inclusive vou até usar, vou pedir licença aqui para pegar meu celular. Eu tenho um texto aqui escrito do Emmanuel que fala esse encontro, e é tão bonito as palavras de Emmanuel que eu quero ler, porque aqui tem uma coisa que tem a ver com tudo que eu falei antes. Há um momento em que Saulo, que vai se tornar Paulo de Tarso, né? Há um momento em que ele muda o nome quando se torna cristão. Há um momento que Saulo interroga a Jesus nesse encontro, nessa visão que ele tem.
que queres que eu faça? Olha a pergunta. Agora a pergunta é um tanto quanto pessoal, né? Lá de Maria é que se faça em mim a vontade do Senhor. No jovem é como se fosse uma diretriz. Espera aí, como fazer para adquirir a vida eterna? Mas agora, em Paulo, a pergunta é pessoal. O que queres que eu faça? Porque eu vou fazer. És o meu general, eu sou um soldado, Senhor. Me fala o que é preciso ser feito, que eu vou fazer, nem que for para ir no fim do mundo eu vou fazer. Como dizia meu pai numa vez que eu fiz, nem que for para comer asfalto quente eu vou fazer. Mas me diz o que é para fazer. Olha como é que nós temos um anjo, um soldado de Deus e um jovem que ainda não se transformou. Uma promessa, um anjo e aquele que fez, realizou. Eu vou ler aqui no meu celular essa parte do encontro de Jesus com Paulo de Tarso, porque é muito bonito. Isso aqui é bonito demais. Deixa eu só achar. Está aqui atrás. Eu estava lendo de novo aqui. Então ele vai até as portas de Damasco, da cidade de Damasco, e é lá que ele tem esse encontro com Jesus, essa visão. Paulo de Tarso, ele não viu Jesus antes de morrer, né? Jesus já tinha sido crucificado e ele vê numa visão espiritual, uma visão maravilhosa. É assim que o Emmanuel descreve. Não dá licença para eu ler aqui. Ele próprio não saberia explicar o que se passava. Suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância. Todo o seu passado laborioso aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Dentre de todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e Abigail destacava-se como a solicitá-lo para mais fortes interrogações. Por que haviam adquirido os dois irmãos de Corinto tal ascendência em todos os problemas do seu ego? Por que esperava Abigail, através de todas as estradas da mocidade, na idealização de uma vida pura? Recordava os amigos mais eminentes e nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes daquele jovem pregador do caminho, que afrontava a sua autoridade política e religiosa diante de Jerusalém em peso, desdenhando a humilhação e a morte, para morrer depois, abençoando-lhe as resoluções iníquas e implacáveis. Que força os unira nos labirintos do mundo para que seu coração nunca mais os esquecesse? A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior. Olha, o homem ardoroso que é Paulo de Tarso, apesar de defender até os limites, o máximo, a fé judaica, no fundo, ele se encontrava sem paz interior. E onde ele vai adquirir essa paz interior? É onde a gente vai ver aqui. Olha esse diálogo. Não obstante a conquista e o gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados de sua raça, enfileirava no pensamento as jovens que havia conhecido no transcurso da vida, as afeiçoadas da infância, e nenhuma delas podia encontrar as mesmas características de Abigail, que lhe adivinhava os mais recônditos desejos. Em dado instante, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade do mar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa. Intimamente considera-se presa de inesperada vertigem após esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir socorro aos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar auxílio. Jacó, Demétrio, socorra-me! Grita desesperadamente. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção do equilíbrio, e ele tomba do animal a desamparo, sob a areia ardente. A visão, no entanto, parecia dilatar-lhe aos infinito. Outra luz lhe banha os olhos, deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão que descia do céu ao seu encontro. Olha que beleza isso aqui, olha que bonito. Jesus indo do céu a encontro daquele que o estava perseguindo. E ele continua, Emmanuel, dizer assim: sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam aos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e amor, iluminando a fisionomia grave e terna,
onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplou com espanto profundo, e foi quando, com uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração em uma atitude desesperada. O que significava aquilo? De quem era aquele vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções desconhecidas? Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, nem havido percebendo, Saulo interroga com a voz trêmula: Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom inconcebível de doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Então viu-se que o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em planto convulsível. Disse-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando num momento a derrocada de todos os seus princípios, que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha agora aquele Cristo magnânimo, incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era verdadeira. A crença de Abigail era senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa de sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Então estava ali diante de Saulo estava o Cristo. Foi quando notou que Cristo se aproximava e, contemplando carinhosamente o mestre, tocou-lhe nos ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: Não recalcitres contra os aguilhões. Saulo compreendeu desde o primeiro encontro com Estevão que forças profundas o compeliam a cada momento, em toda parte, a meditação dos novos ensinamentos. O moço de Tarso soluçava ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno. Considerava o tempo perdido entre caminhos ingratos e escabrosos. Recordou de súbito as provações rígidas e dolorosas. A ideia de um lar morrera com Abigail. Sentia-se só. Doravante, porém, entregar-se a esse Cristo como simples escravos do seu amor. Foi aí que, banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos seus companheiros, e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé: Senhor, que queres que eu faça? Olha, a primeira profissão de fé de Paulo foi nesse instante: Senhor, o que queres que eu faça? A partir daí, Paulo de Tarso, ele vai movimentar uma obra sem comparação no mundo. Não há um ser que tenha feito o que ele fez. Ele faz pergunta para Jesus: que queres que eu faça? E aí ele tem um comprometimento através dessa pergunta. A partir daí o mundo se transforma, porque ele sai desse encontro transformado. Ele vai passar por uma série de obstáculos, de dificuldades, de testemunho, mas a cada passo ele vai fazendo, realizando, transformando a sua alma, de tal forma que nós que estamos aqui reunidos nessa casa de oração, nós não seríamos cristãos se não fosse Paulo de Tarso, se não fosse o trabalho empreendedor dele, porque ele começou, ele se colocou naquela posição de divulgar o Evangelho para todos os cantos do mundo. Gente, é tão bonito, esse Cristo é tão maravilhoso, esse Cristo é tão transformador, ele me alimenta tanto, ele me entende tanto, que outras criaturas necessitam saber o que eu sinto. Eu preciso partilhar isso. As pessoas precisam conhecer esse Cristo que transforma, que edifica. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou em todos os cantos do mundo a partir de agora, e eu vou levar a palavra do Cristo. Eu vou ensinar a palavra do Cristo a partir de agora. E ele foi até os confins do mundo. O livro Paulo de Tarso mostra as viagens que ele fez, muitas vezes sozinho, dormia em cavernas, foi picado por uma cobra mais venenosa que existia na terra,
e ele não foi envenenado pela cobra, graças à profunda fé e convicção que tinha no coração. Os seus companheiros, Barnabé, os companheiros, como pode isso? Então, impressionante a capacidade. E ele não só pregou nas proximidades, como ele chegou a ir na Grécia e Roma. E é por isso que o Ocidente conhece o Evangelho de Jesus, porque ele viajou para a Grécia e Roma para pregar o Evangelho na Europa, nas terras europeias e para o Ocidente. Graças ao Paulo de Tarso, graças a esse comprometimento. Gente, o Evangelho de Jesus é um Evangelho de comprometimento. É o fazer, o realizar. Nós, principalmente nós espíritos, nós somos uma religião ativa, dinâmica. Né? Mais cedo o nosso companheiro estava explicando os muitos afazeres que essa casa tem. Né? É uma casa abençoada. Quanto mais a casa fizer, mais ela vai crescer, mais ela vai realizar e mais mérito ela vai ter. Porque nós espíritos não quietamos, porque Jesus não aquietou. Jesus não teve um travesseiro para colocar a cabeça, e trabalhou até os seus últimos instantes, e continua trabalhando. Tem uma frase que ele fala: Deus trabalha e eu também até hoje. Então ele continua trabalhando por nós. E o que nós fazemos muitas vezes, aquela posição de acomodar, de não realizar, de não querer, de não fazer. Gente, o convite é agora. Essa casa tem 15 anos, daqui a pouco terá 30, daqui a pouco terá 60. Esses dias eu estava numa casa de onde eu surgi, que é um grupo espírita de nação, que completou 50 anos de idade. E lá foi prestada homenagem àqueles que são os fundadores, e a minha família, particularmente meu pai e meu irmão, eles foram fundadores da casa. Então há pouco tempo a casa Originação completou 50 anos. E a promessa lá é chegar aos 100 anos, realizando cada vez mais, fazendo cada vez mais. Então eu convido todos os companheiros que estão aqui nessa noite, no encerrar aqui da minha fala, a perguntar para si mesmo, né? O que você está fazendo? Quais são os movimentos que você tem adotado para transformar a sua vida? Para aderir à causa cristã, para ajudar Jesus a transformar o mundo? Porque é necessário que a gente faça essa pergunta, como Paulo fez. Senhor, o que queres que eu faça? O que eu estou fazendo hoje? Então nós estamos terminando aqui a nossa participação. Eu gostaria de agradecer ao convite que me foi direcionado, mas eu não podia também deixar no aniversário do centro de declamar uma poesia. E eu vou declamar a poesia que na última vez que eu tive aqui, é uma poesia que vai demorar 40 minutos, mentira, é 5 minutos. É a poesia Desiderata, que eu quero deixar aqui como presente para essa casa. Vamos ouvir que desiderato significa destino. Desiderato é destino. E isso aqui é feito por um homem, por um poeta chamado Max Ehrmann, e há muitos anos, há mais de 100 anos atrás. Essa poesia tem mais de 100 anos. E é uma poesia belíssima, que é um conselho de vida, né? De realização, de fazer. Ouça, siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa, lembrando-se de que há sempre paz no silêncio. Tanto quanto possível, sem se humilhar, viva em harmonia com todos que o cercam. Fale a sua verdade mansa e claramente e ouça a dos outros, mesmo a dos insensatos e dos ignorantes. Eles também têm a sua própria história. Evite as pessoas agressivas e transtornadas. Elas afligem o nosso espírito. Se você se comparar com os outros, se tornará presunçoso e magoado, pois haverá sempre alguém inferior e alguém superior a você. Viva intensamente o que já pôde realizar. Mantenha-se interessado em seu trabalho, mesmo que humilde, ele é o que de real existe ao longo de todo o tempo. Seja cauteloso nos negócios, porque o mundo está cheio de astúcia, mas não caia na descrença. A virtude existirá sempre. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui, e mesmo que você não possa perceber, a terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Muita gente luta por altos ideais, e em toda parte a vida está cheia de heroísmos. Seja você mesmo, principalmente não simule a afeição, nem seja descrente
do amor. Porque mesmo diante de tanta aridez e desencanto, o amor é tão perene quanto a relva. Aceite com carinho o conselho dos mais velhos, mas seja compreensível aos impulsos inovadores da juventude. Alimente a força de espírito que o protegerá no infortúnio inesperado. Mas não se desespere com perigos imaginários. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E a despeito de uma disciplina rigorosa, seja gentil para consigo mesmo. Portanto, esteja em paz com Deus, como quer que você o conceba. E quaisquer que sejam seus trabalhos e aspirações na fatigante jornada pela vida, mantenha-se em paz com sua própria alma. Acima da falsidade, dos desencantos, das agruras, o mundo ainda é bonito. Seja prudente e faça tudo para ser feliz. Faça tudo para ser feliz, porque você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui, e mesmo que você não possa perceber, a terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui, e mesmo que você não possa perceber, a terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Assim seja.